E estando lá no Paraguai, eu tive a oportunidade de refletir um pouco na palavra de Deus, mesmo porque tinha combinado com o Girval de trazer a palavra na volta, né? E hoje a gente ouviu muitas músicas que falam ao nosso coração e falam sobre o relacionamento que temos que ter com esse Deus que se aproximou de nós, que realmente fez de tudo para que nós tenhamos de novo a oportunidade de estar perto dele. E quão belo, quão formoso é você ter um relacionamento com o único e verdadeiro Deus, onde você depende dele, onde você vive com ele, onde a sua vida reflete o caráter dele. Porém, hoje eu não quero falar de uma pessoa perfeita, eu quero falar de um homem muito conhecido na palavra de Deus, mas um homem que errou. E eu quero me focar em alguns aspectos do porquê ele errou, porquê ele pecou. E uma coisa que acontece bastante quando a gente lê a palavra de Deus, não sei se só comigo, tá? Mas normalmente você está fazendo um devocional, quando você não está orando muito, pelo menos estou falando aqui meu testemunho, tá? Às vezes estou lidando com uma situação difícil, ou com uma pessoa no caso, né? Então abro a Bíblia e eu leio, ao invés da Bíblia tocar e mexer com o meu coração, eu falo assim, nossa, essa palavra é para fulano. Nossa, essa palavra é para mengano. Nossa, que bom seria que aquele irmão ouvisse essa palavra, né? Mas na verdade a palavra de Deus, ela fala ao seu coração. A palavra de Deus, ela tem, Hebreus fala, né, que uma espada de dois gumes, que entra a te dividir o indivisível, né? Alma e espírito. Então a palavra de Deus é tão profunda, mas a palavra de Deus hoje de manhã, eu não quero que ela fale ao coração de outra pessoa, na sua mente e no seu coração. Eu gostaria que a palavra de Deus fale o meu coração, também no seu coração, e que a gente possa sair por essa porta com um coração transformado e com um relacionamento renovado com o nosso Deus. Então eu queria, desde já, que você abra a sua Bíblia, e quem não tem Bíblia, por favor, ligue seu telefone. Eu sei que você tem ali. Ligue seu telefone e fique de perto com alguém, se alguém não tem telefone e não tem Bíblia, para estarmos lendo a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, quem sabe de cor, sabe de quem vou falar. Vou falar de Davi, aquele homem que é conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus. Só que nessa parte aqui a gente não vai ver um homem tão exemplar como a gente acostuma ter Davi, se não enxergar um homem como nós, pecador e tão necessitado da graça de Deus. Eu não sei qual é a concepção que você tem de você mesmo, como você se concebe diante de Deus, como você se olha hoje. Eu não sei se você acha que você já chegou num patamar onde você não precisa de Deus, ou se você está realmente humilhado. Se hoje seu coração está no meio, não está nem orgulhoso, mas nem está humilhado, eu espero que essa palavra possa te humilhar, como fez comigo. Vamos ler. Eu quero ler de forma corrida e depois me focar em alguns pontos específicos. 2 Samuel capítulo 11. E preste detalhes que eu vou levantar um pouquinho a voz em coisas que a gente precisa prestar atenção. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela,
que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recadinho, ou um recado, ou um WhatsApp, a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerussebete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele lhe perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias o Hitita. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe tinha mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o Hitita. Davi mandou mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morto, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Presta atenção aqui. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez nessa manhã pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra de forma livre e de maneira, Senhor, que ela fale ao nosso coração. Pai, eu peço que nessa manhã, de fato, Senhor, a gente possa olhar para a Tua palavra e ver como muitas vezes, Senhor, nós temos um coração duro e como precisamos, Senhor, de Ti. Como precisamos que Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração para a gente enxergar a nossa total necessidade do Senhor. Eu peço sabedoria para mim, para os meus irmãos, para todos os aqui presentes, Senhor, que eles consigam também, Senhor, entender a Tua vontade
e que a gente possa, Senhor, com certeza sair daqui com o nosso relacionamento restaurado com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, leitura corrida, alguns detalhes, mas algumas coisas interessantes e uma pergunta. Nessa leitura, até onde a gente foi, onde você vê, e Davi consultou ao Senhor. E Davi chamou o profeta e pediu orientação do Senhor. Onde você vê nessa leitura que Davi, aquele homem que tocava harpa e que cantava salmos, hinos, está com o coração voltado para o seu Senhor? Eu não vejo. Eu não vejo um homem com o coração humilhado, eu não vejo um homem que sequer parou para perguntar para Deus se ele tinha ou não que ir para a guerra. Porque o interessante, você começa lendo e ele diz assim, capítulo 11, verso 1, na primavera. E a primavera em Israel é muito bonita. É um clima assim muito templado, sabe? Não tem frio, não tem muito calor. É muito bom. Esses dias de 25 graus aqui. Então, num dia como esse, um dia bonito, diz assim, na época em que os reis vão para a guerra, a Bíblia ela fala, os reis têm que ir para a guerra. O que Davi estava fazendo? Você parou para perceber isso? Veja lá, verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Gente, Davi, enquanto todo mundo estava trabalhando, estava na guerra, Joabe e os seus soldados, fazendo o que Deus tinha mandado eles fazer, que era destruir os inimigos, dando estratégias para o outro, cuidando dos seus soldados e lutando para o Senhor. Davi está dormindo uma cestinha. Está cochilando. Ele está curtindo a primavera. E ele não está pensando nos seus soldados, nossa, como estou preocupado, o que será que está acontecendo com eles? Ele está dormindo. E não que dormir à tarde seja ruim, é muito bom. Só que o momento em que ele decide fazer isso é o que mostra onde estava o seu coração. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com as pessoas que estavam dando a vida por ele. E a gente vai enxergar esse contraste muito grande quando a gente vê o coração de Davi, que em vez de estar preocupado com os seus soldados, de mandar encorajamento, de se preocupar em estar em jejum, oração, ele está fazendo o quê? Está dormindo, se preocupando consigo mesmo. Mas veja a continuação, diz assim, Davi se levantou da cama e foi fazer o quê? Foi fazer o trabalho dele? Voltou a fazer o papel administrativo de juiz, de rei, que ele tinha que fazer? Não. Ele foi dar um passeinho. Sabe, saiu para andar, para curtir a vista, né? Eu imagino, estava no terraço, como diz aqui, né? E assim como você, talvez, que mora em um apartamento, você sempre quer sair na sua janela e ter uma boa visão. Davi, né, despreguiçando um pouquinho, e ele vê o quê? Uma mulher tomando banho. Aí você vai me dizer, nossa, Samuel, mas a mulher também era safada. Ela também estava tomando banho. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Era para o rei estar no palácio? Não. Era para ele estar naquele lugar, aquela hora, fazendo aquilo? Não. Mas ele estava. Porque naquela época, quando os homens iam para a guerra, a mulher, o que ela deve ter pensado? Ah, já que não tem ninguém por aí, né? Todo mundo está na guerra, então vou tomar meu banho e sair para tomar lá fora. Não foi o erro dela no começo. No começo foi o coração de Davi. Porque ele estava no lugar errado, no momento errado, fazendo as coisas erradas. E você vê que em nenhum momento ele para e diz, Senhor, me perdoe, estou olhando aquilo. Nossa, Senhor, perdão, vou voltar lá, vou fazer meu trabalho. O Davi faz o quê? Veja a atitude dele. Verso 3.
na hora, né? E mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. E disseram-lhe Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias hitita. Falaram para ele, uma mulher casada, tá? É filha de fulano de tal, que você conhece. Eliã era um cara que trabalhava com mercado, sabe? Fazia comércio, era um comerciante daquela época. Então era muito conhecido em Jerusalém. E ela é filha dele. E ela é também esposa de um dos seus melhores soldados. Urias o hitita, lá na frente, quando você vai ver em 2 Samuel, quem ele era um dos melhores soldados de Davi, só. Guarda costas do rei. E quando Davi vê isso, ele não diz, nossa, não, nem posso olhar, nem posso pensar nisso. O que ele diz? Veja lá. Davi mandou que a trouxessem. Eu sou o rei. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Do jeito que eu quero, então traga essa mulher. E o hebraico, no qual foi escrito esse texto, é muito bom. Porque aqui tem um E, que é uma partícula, que no hebraico, ele indica a maneira que foram acontecendo as coisas. Ou seja, o hebraico é tão detalhado que ele diz assim, e eu me levantei e saí da minha cama, e foi escovar os dentes, e foi tomar café, e mostra a ordem que as coisas aconteceram. Então, olha essas partículas E ali, ó. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou, e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Até ali, gente, para pensar na situação. Você que tem Almeida Revista e Atualizada, ele diz que ela teve relações sexuais com o rei e depois foi tomar um banho e foi para casa. É isso que dá a entender. Mas a NVI e a NVT, que são novas traduções, já traz para nós o sentido do texto. O que acontece quando uma mulher acaba de se purificar da sua menstruação? Ela está fértil. Então Davi estava no momento errado, fazendo a coisa errada, do jeito errado e no tempo propício para que o pecado tenha a sua consequência. E em nenhum momento daqui você ainda percebe que Davi se preocupou com o Senhor. Até aqui, pessoal, eu penso em nós, nossa realidade, eu penso em mim. Às vezes a gente está na rotina, no automático, nas coisas que a gente faz no dia a dia, e a gente não para sequer um minuto, um segundo, para orar e para clamar ao Senhor que nos livre de situações parecidas a essa aqui. Às vezes a gente está com uma prioridade tão grande na nossa vida, focada em outras coisas, focada no nosso nome, focada em construir o meu alvo, o meu sonho, e não estou preocupado no relacionamento que preciso ter com o Senhor. Porque bastou, foi suficiente, só uma oportunidade para que Davi fizesse o errado. Aquele homem que cantava hinos, aquele homem que matou gigante, aquele homem que respeitava a palavra e as ordenanças do Senhor, se desviou da noite para o dia. E as consequências disso, pessoal, vêm logo depois. Eu quero passar um pouquinho para frente, com todo esse detalhe, e ver que Davi estava já tentando dar um jeitinho, né? Você vê que Davi, a mulher manda um WhatsApp, fala, Davi, estou grávida. E Davi já, né? Nossa, o que eu vou fazer? Peraí, não pode ser, não acredito, como que foi? Nossa, mas
Ele não pensa, não, Senhor Deus, errei, pequei, eu preciso me arrepender, preciso confessar. Ele não pensa isso. Quando você está longe de Deus, as suas ações, elas só vão de mal em pior. E quando você tenta consertar uma coisa, você estraga mais. Veja o que Davi fez, ao invés dele chegar lá e mandar Urias para dizer: Urias, meu querido, eu pequei, eu errei, eu fiz coisa errada, estava à toa, sem saber o que fazer, estava com a cabeça em outro lugar e errei contigo. Ele manda chamar Urias para fazer o quê? Urias, cara, vem cá, vai lá em casa descansar, vai com a sua mulher. Ele pensava, talvez ele vai com a sua mulher, tenha relações, então eu vou, né, esconder debaixo do tapete e está tudo certo, ninguém vai ficar sabendo. Só que Urias, ao contrário de Davi, era um homem de princípios. E você vê o coração de Urias e faz um contraste, coloca um contraste com a vida de Davi e você vê quem era mais homem. Homem verdadeiro, olha lá. Verso 7 em diante diz assim: quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava o Joabe e os soldados, como estava indo a guerra, né? Disfarçando um pouquinho. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa, com segundas intenções. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. O rei ainda dá uma ofertinha. Irmão, vai lá, vai com sua irmã, com sua esposa, desculpa, vai com sua esposa. E cara, se você não tem hotel, eu pago o hotel para você. As despesas vão pela minha conta. Olha, até presentinho Davi deu para Urias, com tal de motivá-lo a cobrir o seu erro. Porém, verso 9, mas, e um mas enorme, né? Ao contrário, mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: olha aqui, a arca, os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Aqui, ó. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Pessoal, enquanto Davi estava dormindo em casa, preocupado consigo mesmo, e gostando de si mesmo, e curtindo a vida doidado, sem pensar nos outros, o que Urias estava fazendo? Urias vai para Jerusalém e ele pensa: o meu general está lutando. Os meus amigos estão perdendo a vida. Os meus parentes, talvez, que ele tinha lá, estão dando o seu tudo pelo rei. E eu vou lá curtir a vida na minha casa? Então você vê um homem egoísta de um lado e um homem totalmente comprometido e vocacionado a fazer o que lhe foi dado para fazer. Um homem temeroso e preocupado com aqueles que poderiam estar sofrendo, e o homem totalmente voltado para o seu próprio coração. Quantas vezes a gente é assim? Preocupado somente com a nossa realidade, descuidando o relacionamento que o Senhor quer que tenhamos com Ele e nos preocupando somente no nosso umbigo. Quando na verdade tem pessoas ao nosso redor sofrendo, dando as suas vidas, lutando contra essa realidade. E o contraste é muito grande. E adiantando um pouco, bem para frente, você sabe o desfecho da história, onde Davi manda matar esse homem porque era a solução
que ele achou melhor. Mas em tudo isso, diz a palavra de Deus no final, né? Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Você acha que terminou por aí? Não. Vamos ler um pouquinho mais. Capítulo 12, verso 1. Quando o seu coração, perceba como quando o seu coração está duro. Quando o seu coração está duro, você não enxerga sua vida. Quando você está tão longe de Deus, você não olha mais para dentro. Você tem tanta sensibilidade ao que os outros fazem e não ao que você está fazendo. Quando o seu coração está sendo pecaminoso e ele está longe de Deus, a tendência sempre é se focar no erro dos outros e como os outros são ruins e como os outros pecaram contra mim e como os outros merecem juízo e não que você precisa de Deus. Vamos ler. 2 Samuel 12, 1 em diante. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar Natã, ele disse a Davi, vou te contar uma história. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele e bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha ou a cordeira que pertencia ao homem pobre. Verso 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, aqui Davi está se acordando do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Verso 7. Você, esse homem, disse Natã a Davi, e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Gente, atitude de Davi. Esse homem merece morrer. Esse homem merece que desça fogo do céu e consuma aquele que fez isso. Natã. Gente, de verdade, aqui um parêntese. Eu não queria ser Natã, mas Natã estava sendo fiel ao ministério que Deus tinha dado para ele. Pensa o seguinte, você entra na sala do rei. O rei, gente, não é o presidente, tá? É o rei. Que se quer, ele manda você, cortar a cabeça. Se o rei permitia, você entrava na presença dele. Se não, não. Imagina como que Natã deve ter ido até a casa desse cara, até o palácio. Assim, ó. Senhor, que toda palavra que sai da minha boca possa tocar no coração desse homem. Porque se ele já matou o melhor amigo, olha o que ele pode fazer comigo. Tremendo. Com medo. Mas ele falou a verdade. E nas nossas vidas, muitas vezes a gente vai ouvir a verdade. E ouvindo a verdade, o que você vai fazer? Você vai ser como Davi?
Nossa, mas você tem que ir reclamar de fulano. Esse cara merece castigo, punição. Não merece nada. E alguém vai dizer, mas você que pecou. Você que errou. E você vai dizer, não fui eu. E nunca mais quero que você fale comigo. Toda vez que você vai vir assinalar o meu pecado, não quero saber. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Ou você vai ouvir, e vai ouvir talvez coisas duras, como Natan teve que falar. Mas, gente, perceba que quando o nosso coração está tão duro, é a única maneira, muitas vezes, que Deus pode quebrar o nosso coração de pedra. Com alguém vindo falar uma coisa que seja dura. Às vezes não são pessoas, às vezes é Deus. Às vezes é Deus que fala para você e fala com situações e momentos na sua vida que te quebra. Você fala, nossa, estou passando por um momento de tanta tribulação, tanta dificuldade, tanto momento ruim. Aí eu digo para você, que será que Deus está querendo falar para ti? Porque tem vezes que Deus já não consegue falar ao nosso coração com palavras. Então Ele nos faz passar situações que nos humilham, que quebra as suas pernas e que te demonstra que você precisa se abraçar a Deus. Olha o que Natan falou para Davi. Davi, Deus não te deu tudo. Deus não te deu tudo. E a palavra que ele usa, gente, é dura. Você, com a sua atitude, desprezou o Senhor. Gente, quando eu estava pensando e meditando nesse texto, eu falei para Deus, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Porque basta eu acreditar que eu cheguei a um ponto onde não preciso mais, onde eu sou independente de Deus, que eu começo da queda. Basta você começar a pensar que o seu relacionamento com Deus é tão pleno, que você vai começar a cair. E, gente, Deus não quer você como uma criança independente. Deus quer você como uma criança que anda grudada nas pernas do Pai e diz, Pai, me leva para onde o Senhor quer me levar e me ajude a fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Porque toda vez que eu tomo o controle do carro ou da carroça, eu vou bater contra outro carro, ou eu vou bater contra uma árvore, ou eu vou destruir a minha vida. Pessoal, não precisa abrir sua Bíblia, mas eu queria terminar lendo Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios 5, 15 diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Existem 3 tipos de pessoas na igreja, tá? Talvez você se identifique com uma delas, mas não precisa levantar a mão nem nada, não vou fazer ninguém vir na frente, tá? 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa ignorante, tá? A pessoa que não conhece, não sabe, não conhece a palavra de Deus, faz pouco tempo que está frequentando a igreja, talvez não conhece muito de como funciona a vida cristã, e ela erra por falta de conhecimento. O segundo tipo de pessoa é o insensato, o nécio, o teimoso, o obstinado,
que conhece a palavra de Deus toda. Você pergunta a teologia para a pessoa, nossa, ela te dá uma aula. E você fala, caramba, ele sabe tudo. Nossa, você pergunta, ele responde. E é muito coerente. Porém, ele decide continuar com a sua vida de pecado e com esse relacionamento superficial com Deus, porque ele acha que por tantas coisas que sabe, não precisa de Deus. E por isso ele vai e comete os mesmos erros, porque continua com o seu relacionamento com Deus do jeito dele, e não do jeito que Deus quer. E a terceira pessoa é o sábio, que peca, que erra, mas quando ouve a repreensão do Senhor, quando escuta o que o Senhor quer para a sua vida, ele para, ele avalia o seu coração, não olha para fora, mas olha para dentro e diz, Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero aprender dos meus erros e viver a tua palavra. Não quero ser um homem que vive segundo o seu querer, mas ser um homem que joga fora a carne e se enche das coisas do Espírito. Quero ser um homem segundo o teu coração, que quando peca, confessa, reconhece e se arrepende. Não quero ser um homem que conhece a Bíblia, mas que ajeita a Bíblia para o seu querer e não para a vontade de Deus. Pessoal, o chamado é a que sejamos sábios, porque os dias são maus. Essa luta da carne contra o Espírito não acontece só hoje. Acontece durante todo o dia, durante toda a sua vida. E sabe o mais interessante? Não sei se vocês param para pensar nisso, mas quantas vezes por dia ouvimos a palavra de Deus? Muita gente ouve só no domingo. Só domingo. Tudo bem. Mas o mundo prega quantas vezes ao dia para você? Toda hora, todo momento, todo segundo da sua vida. Então hoje, olha que batalha tremenda temos. E a batalha, gente, é espiritual. Não se luta com armas carnais ou materiais. Dinheiro não te vai fazer, não vai te fazer um homem mais parecido com Deus. A Bíblia, palavra de Deus, relacionamento com Ele, intimidade com o Senhor, te faz mais parecido com Ele. Cultive o seu relacionamento com o Senhor. Trabalhe por um relacionamento verdadeiro com Ele. Não viva pela espiritualidade do outro. Porque essa também é um mau costume que a gente tem. Eu vou no pequeno grupo do Samuel, eu vou no pequeno grupo do Girval, do Daniel, da Geni, e aprendo com eles. Mas Deus está interessado no relacionamento deles com Deus. E também no seu, pessoal, íntimo, você e Deus. Você não é crente porque seu pai é crente. Você não é discípulo de Deus porque seu pai é discípulo de Deus, ou porque sua mãe é. Deus quer uma vida contigo, um relacionamento contigo, individual contigo e renovado contigo. Não viva a espiritualidade do outro. Viva a espiritualidade que Deus te oferece hoje. É assim que eu quero terminar, encorajando você a se aproximar àquele que nos amou, que hoje está te chamando de novo para restaurar esse relacionamento e para recomeçar. Se tem pecado na sua vida, peça perdão, em nome de Jesus. Se aproxime, se ajoelhe diante do Pai. E você verá
como é bom viver nos braços do Senhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.